Olá a todos, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática do Núcleo Superior de São Sebastião da Tumã, Bárbara Poliana Silva de Souza. Vou apresentar na 13ª SEMAT a cadeia de Markov, meu professor orientador, Dr. Carlos Frank Lima dos Santos. Definição: cadeia de Markov é um processo no qual a probabilidade de um sistema estar em determinado estado em um dado período de observação depende apenas do estado no período de observação imediatamente anterior. O objetivo deste trabalho é apresentar o processo de Markov como uma alternativa na recuperação de áreas degradadas. Vamos denotar por 1, 2, 3 até K os K estados possíveis de uma cadeia. Por P e J, a probabilidade de transição do estado J para o estado I. Então, P e J tem que estar entre 0 e 1, e J tem que estar entre 1 e K em uma matriz quadrada chamada de matriz de transição. E seus elementos são não negativos, e sempre a soma é igual a 1. Aqui temos a matriz de transição que conduz o estado I para o estado J. O vetor x em uma determinada fase de observação, chamado de vetor estado, cuja sua soma é igual a 1. O vetor estado é um vetor coluna x, cujo iésimo componente x1 é a probabilidade do sistema estar em uma observação no iésimo estado. Se P é a matriz de transição e x elevado a n é o vetor estado na enésima observação, então Px elevado a n é igual a x elevado a n mais 1. Aplicação: a infestação de lagos por macrófitas, que são plantas aquáticas, depende de vários fatores: a claridade, os nutrientes da água, a abundância de predadores, a temperatura e muitos outros. A presença dessas macrófitas inibe o estado natural da água e considera infestação quando 70% da sua área é ocupada por macrófitas. Portanto, neste trabalho, vamos supor que os lagos estão com 100% de sua área ocupada e modelaremos situações que estude o controle de 30% dessas plantas, obtendo uma taxa menor ou igual a 70%. Temos nessa representação 3 represas interligadas por córrego. De R1 a R2 são 5%, de R1 a R3, 10%, de R2 a R3, 15%. A represa R3 joga para o meio externo, exemplo, o rio Atumã. Aqui na figura 1, podemos construir a seguinte matriz quadrada, que chamamos de P, e vamos aplicar o princípio da cadeia de Markov para obter o número necessário de insetos que irão suprir cada represa. Cada ciclo corresponde ao tempo necessário para que a taxa de transferência de insetos se efetue completamente em todas as represas. Aqui nessa representação, temos o vetor inicial com a quantidade aproximada de insetos das 3 represas já inseridos no meio em questão e 0 insetos no meio exterior. Para calcular a quantia certa de insetos para que haja controle biológico, precisamos multiplicar a matriz inicial pelo vetor inicial, assim encontra-se a quantia de insetos necessária. Para ter esse controle biológico, necessita-se que a represa R1 tenha uma soma de 78.000 insetos, a R2 um total de 39.000, a R3 uma quantia de 25.000 insetos. Após o primeiro ciclo, não conseguimos atingir a quantidade necessária. Vamos fazer mais interações. Observa-se que é necessário aumentar o número de insetos na represa R1 ou inserir na R2.
A primeira opção seria inserir 74.000 insetos na represa R1, assim ela distribuiria para as demais represas. Fazendo novamente o mesmo processo, pegando a matriz inicial vezes o vetor inicial, não conseguimos atingir a quantidade esperada. Vamos fazer novamente novos procedimentos. Na quinta interação, ou seja, no ciclo 5, o número de insetos na represa R3 conseguiu atingir o esperado, que era 25.000 insetos, mas as demais represas não conseguiram. Então, vamos fazer a sexta interação. Já na sexta interação, inserimos 38.000 insetos na represa R1 e 28.000 na represa R2. Assim, conseguimos obter o controle total das 3 represas. Portanto, após os 6 ciclos, ou seja, as 6 interações, conseguimos obter a quantidade necessária para o controle total das 3 represas. No ciclo 3, inserimos 74.000 insetos na represa R1. No ciclo 6, inserimos 38.000 insetos na represa R1 e 28.000 na represa R2. Assim, o processo também evidencia que as dinâmicas de recuperação de áreas degradadas podem ser feitas via modelagem matemática e simulações computacionais. Aqui estão as referências usadas nesse trabalho e muito obrigada a todos.